Eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Glórias ao Senhor Jesus. Nós vamos ver em Isaías que doenças, dores, o Senhor Jesus está entre os judeus. E estava escrito isso no profeta Isaías, está falando aqui. Então a obra que ele estava fazendo só estava revelando a profecia e dizia que ele iria fazer isso. Amém? Então a profecia que diz que Jesus, que revelou que Jesus ia fazer, se cumpriu. Amém? Se cumpriu. Então, em nome do Senhor Jesus, as profecias que o Senhor disse que faz na igreja, se cumpre. Amém? Não tem como, ele cumpriu a sua palavra, através da palavra. Isso aqui é o seguinte: nós temos um povo na terra que foi sarado. Ele levou sobre si. Aí em 1 Pedro, capítulo 2, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para quê? Para quê? Para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Amém? Vamos prestar atenção no que a Bíblia diz, para a gente sair das especulações, das conversas nojentas, que só perturbam, só cria confusão, mas não nos mantém, não nos leva para a realidade. Porque o propósito de tantas palavras é para criar confusão. Porque a Bíblia não precisa criar confusão. Quem cria confusão é porque está na confusão. E a Bíblia diz: Jesus nos tirou da confusão. Amém? Então, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, o propósito, existe um povo na terra que, segundo a Bíblia, foram sarados. Amém? E aqui está bem claro, esse texto aqui que nós lemos, ele levou os meus pecados no madeiro. Amém? Isso está relacionado ao quê? Pecado está relacionado às minhas doenças, às minhas dores. As minhas doenças e as minhas dores, ele levou. Amém? Então o pecado está ligado, está falando que o pecado, ele está ligado a dores, doenças. Na cruz ele levou. A Bíblia diz que o amor dele, quando ele faz isso, eu creio, eu sou selado com o Espírito Santo, e a Bíblia diz que acabou a confusão. Por quanto? Acabou a ilusão, acabou o engano, porque o amor dele é derramado em nossos corações. Um amor, quem já tomou xarope? Quem já tomou xarope aqui? Qual é o propósito, o xarope descer, qual é o propósito? O que tem em nós que nós precisamos do xarope? Aí o xarope, segundo os estudiosos, o xarope vai descendo e faz o quê? Então, são tosses, secreções, que o xarope, tosse, incomoda.
O xarope acaba com a tosse. Aquela coceira infernal que não te deixa falar direito. Tu está doente, tu não consegue se manifestar direito, normal, porque tu não consegue falar direito. Tu respira, quer respirar normal, quer conversar. Meu Deus, que coisa horrível, não consegue. Aí o xarope descendo é o remédio para acabar essa perturbação, esse incômodo, para você poder viver direito. Amém? Sai a secreção, quando tu tosse, tu força, o que vem? Sai de dentro de você uma nojeira. O amor de Deus derramado em nossos corações é para tirar a nojeira, para tirar o sangramento, para tirar a rouquidão, para tirar o incômodo, para poder viver normal. É derramado como um balde, não pela garganta, entra pelos nossos ouvidos, entra pelos nossos olhos, pela fé, e vai curando a alma que está sangrando, está cheia de secreção. Isso é o que quer dizer a Bíblia. Por suas pisaduras fomos sarados. Acabou o mal, acabou o problema. Amém? E o texto que nós lemos em 1 Pedro diz isso. Levando ele mesmo em seu corpo, amém? Os nossos pecados, não um, todos eles, amém? Não é o que nós vamos depois de Cristo, alguns dizem, os pecados que ele já sabia que nós iríamos cometer em Cristo, mesmo depois de salvo, que nós iríamos continuar praticando pecado. Isso aqui, lá Jesus, já pagou essa dívida. Se tu viver depois pecando normalmente, porque tu é humano, tu não pode, depois isso aqui é para tu. É mentira. É mentira, isso é ensinamento do diabo. Amém? Tem gente que ensina isso. Até os pecados que eu iria cometer depois de estar em Cristo, já foram perdoados. Esse é ensinamento, estou afirmando. Mas a Bíblia não diz isso. Para onde eu quero chegar? A Bíblia não para em um texto e não inventa. A Bíblia não faz isso. Mas teve alguém santo que disse assim por os mentirosos: me acusa de algum pecado, aponta um pecado em mim. Segundo a Bíblia, calaram a boca. Ele não tinha pecado, não achou nenhum engano em sua boca. Então eu prefiro ficar aqui. Eu prefiro ficar aqui e me anular. Nós louvamos aqui o louvor, tem que prestar atenção nas partes dos louvores, porque é palavra. Nós cantamos aqui, me encha cada meu pensamento, enche cada pensamento. Então, quando essa palavra, tu tem que pedir a Deus para encher. Se ficar brecha, não tem como. Aí eu vou para a Bíblia, enchei-vos do Espírito. É a única maneira, não tem mais. Se você ficar preenchido com o Espírito, tu vive o Evangelho. Veio o pensamento de Jesus, eu agora estou aqui cheio de Jesus, e Jesus está querendo encher, através do Espírito Santo. E essa é a obra que Ele quer fazer. Eu tenho que deixar. Porque nós vamos levar uma vida vitoriosa, porque está chegando aquele dia. Amém? Está chegando aquele dia, eu tenho que sair da mentira, eu tenho que sair do engano. O que Jesus fala não é verdade, é verdade. Amém? 1 Pedro 2, 24, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para quê? Lembre-se, ele levou os pecados de quem? Então entenda, a gente tem que ficar aqui, prestar atenção, que Jesus que me ensinou isso, prestar atenção nessas vírgulas,
que a Bíblia diz que ele levou os meus pecados, primeiro eu tenho que concordar que eu estava cheio. Eu tenho que concordar que ele morreu por mim mesmo. E tinha um propósito para isso, já que ele me curou. Amém? Para que, depois que ele levou, isso é tudo espiritual, levou, o perdão está aqui, ele me tornou o meu Senhor. Para que, depois disso, mortos para os pecados. Amém? Sabe como é que Jesus te vê e me vê? Como seres humanos na terra ainda aqui, mortos para os pecados. Essa é a realidade, hein? Essa é a realidade que o Senhor vê em você e em mim. E Ele vai julgar segundo essa realidade. Amém? Diz que você está morto. Então, em nome de Jesus, se Jesus me olha assim, então, em nome de Jesus, irmão, amanhã, de novo, a gente tem que trazer o terreno para a gente enxergar melhor. Amém? Em nome de Jesus. Acabei de receber uma ligação que amanhã tem uma entrevista, vou ganhar 8 mil reais, mas tem alguém lá que vai me julgar, vai conversar comigo, vai me julgar e diz que eu tenho que estar com um terno assim, assim, assado, assado, eu tenho que estar com sapato assim, assim, eu tenho que estar com cabelo assim, assim, eu tenho que... Ele que está tudo escrito, como eu tenho que me apresentar. Porque quem vai me julgar lá, me falaram que se ele me ver, se ele enxergar dessa maneira, o emprego 99% é teu. Quem já está se apresentando ao julgamento? Quem veio na mente? Veio. Como é que você vai se apresentar lá amanhã? Mas veja bem, você tem pouco dinheiro, não dá para comprar isso tudo. E aí? Tu vai dessa maneira. Eu tenho certeza que amanhã tu vai se apresentar como esse julgador, esse juiz quer, ou não? Por causa de 7 mil. Que vai chegar uma hora que você não vai desfrutar dele. Vai acabar. Mas o Senhor Jesus nos deu algo que não acaba. Que não acabe para me enxergar assim. Só que, viu a desgraça do esforço que tu vai fazer para poder se apresentar para ganhar um salário? O que tu vai fazer nesse dia para poder se apresentar de acordo com o entrevistador? Tu vai se estraçalhar, de repente tu vai conseguir tudo 9 horas da noite. Aí o Senhor Jesus se apresenta para mim e fala assim, é só isso, crê que será salvo. O que eu tenho que fazer? Crer. Não precisa se matar, não. A palavra está aí, na tua boca. Não está longe. É só crer para poder viver. E ele falou que ele me vê, sabe como? É porque quem ele é. Qual é o poder dele? Ele fala que eu estou morto porque ele não aceita. Quem crê será salvo. Quem crê de acordo com como ele fala. Para que mortos para os pecados pudéssemos... Amém? Pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas foste sarado. Então, em nome de Jesus, preste atenção. Só uma maneira de viver para a justiça. Quando tu vive essa realidade, sabe o quê? Mortos para os pecados. Para que pudéssemos, senão, viu como é que ele vê? Ele vê você assim, ele vê o corpo dele assim. Só dá para viver a palavra agradando ao Senhor só aqueles que morreram para os pecados. Amém? É isso que está dizendo a Bíblia? Então tu vê que todas as questões aí, essa conversa fiada do inferno, quando a Bíblia fala que só causam questões, divisões, está entendendo o que é? Já pensou tu ficar parado, preso em pormenores, discussões? Então agora tu entende calvinismo, uma vez salvo, salvo para sempre. Onde entra aqui, irmão? Viu que não entra? Esse é um assunto para nós vermos para a realidade de Jesus.
Quando o homem inventa alguma coisa, dividiu a igreja. Sabe quem são, em nome do Senhor Jesus? Sabe quem são os predestinados? Louvado seja Deus. A igreja. A igreja, ela é predestinada. A igreja de Cristo é salva. Mas a igreja de Cristo vive na terra como mortos para os pecados. Então tu vê que essa preocupação não tem ênfase. Quem são os predestinados do Senhor, os eleitos? Os que morreram 100% para os pecados. Amém? Quem tem a graça do Senhor em suas vidas, vive isso. Porra, e como isso vai ser revelado? Segundo a Bíblia, a verdadeira conversão, o Senhor diz com outras palavras, a verdadeira circuncisão, então a verdadeira salvação, não é que é feito na carne, que transforma o coração. A verdadeira circuncisão, o apóstolo disse assim, então veja bem, não é o apóstolo, é o Espírito Santo usando ele. A Bíblia diz assim, ele falando para os judeus, porque tem um montão de cristãos hoje, gentios, que pensam que são judeus, que são salvos e não são. Porque o apóstolo vai falar pelo Espírito Santo, que é a palavra de Deus, a verdadeira circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito. No Espírito é viver mortos para os pecados. Então, em nome de Jesus, morto, quando a Bíblia diz assim, deixai todo o embaraço, ficar no embaraço é pecado. Então, quando a Bíblia, o Espírito Santo fala assim, você está morto para essa situação aí. Eu quero largar rapidamente. Por quê? Porque eu quero agradar a Deus. Nós louvamos aqui. Nesse louvor, seja meu universo, tem eu quero agradar-te. É verdade? Sabe como é que ele vai ver se você quer agradar mesmo? Quando ele fala para você largar um troço, tu larga. Quando você fala para fazer mais alguma coisa, tu faz. Aí tu quer agradar ele, mas como é que você quer agradar ele? E ele fala como agradar e tu não faz. Se tu não faz, tu não está morto para o pecado permanece. Isso é a Bíblia, é realidade, ninguém quer encarar a realidade. Jesus falou que quem não encarar a realidade não vai se salvar. Amém? Amém ou não amém? Então, em nome do Senhor Jesus, eu quero. E quando tu serve no Espírito, o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, declarou para ele e para nós. Para ele e para nós. Se eu estiver agradando ou quiser agradar a homens, ainda a homens, ó, o que é que ele fala? Ainda a homens. Quando fala homens, está incluindo quem? Se eu ainda quero agradar a homens, não seria servo de Cristo. Mas eu sirvo a Deus no Espírito e não quero mais agradar a homens, quero agradar a Deus. Porque quem serve no Espírito quer agradar a Deus, porque o Espírito Santo é o Espírito de Deus. Como pode o Espírito de Deus, que é o Santo, habitar em nós e nós querendo ainda agradar a carne? Não tem como. Jesus nos vê como seres mortos para os pecados. Mortos para os pecados, aí eu fico delineando qual o pecado que eu posso ficar e qual que eu não posso, como eu posso viver. Repreende isso em nome do Senhor Jesus. Essa palavra aqui é pura, é palavra de vida. É uma palavra que transforma os nossos corações. A Bíblia diz assim, ó, e ele curou todos os enfermos, curou todos eles pela palavra. Pela palavra. Quando ele falou, curou. Quando ele fala, ele continua curando. Quando ele fala, ele tira o mal e o bem é instalado. Amém? Então, em nome de tudo que traz confusão para nós, as outras vozes só perturba a nossa mente. Só perturba a nossa mente as outras vozes. As outras vozes já viu quantos médicos apareceram
para te responder causas, questões na internet, quantos médicos. Se tu ficar preso naqueles médicos ali, irmão, tu está perdido. Você está perdido. Não, mas tem que saber, tu não sabe. Mas tem que ter um controle, tu não tem. Mas tem que ter um domínio, tem que saber para onde que é certo. Você não tem isso ainda. Quem não tem o Espírito Santo não vai saber tomar a atitude certa. Só com o exercício da vontade de Deus eu tenho condições de discernir entre o certo e o errado. Se você não pratica a palavra, tu não tem. Tu vai se machucar, é mentira, é engano. Tu vai se machucar, na verdade tu está machucado. Tu está machucado, eu aprendi aqui que tem alguém que cura. Eu aprendi alguém aqui que cura, com essa palavra, cura as minhas dores. Cura, ele me inclina para ele. Eu não quero. Como é que eu vivo o dia a dia? Não servo de mim, não mais, segundo a Bíblia. Servos de Deus, santos como aquele que salvou eles. Essa palavra é estranha. O evangelho puro é estranho aos ouvidos. É estranho, mas é cura. A segunda Bíblia é o que cura. Por isso que quando Paulo falou, eu sei para os judeus não quer nada disso, os gregos também não. Um pede sinal, o outro pede sabedoria. Nós não temos ouro, não temos sabedoria, não temos prata, não tem nada. Nós temos a cura. Aí fica buscando cura na terra? Não tem. Porque João 8,31, 12,31, diz que já está condenado. O mundo já está condenado. A sabedoria desse mundo é loucura para Deus. Por que o Senhor falou isso? Só traz confusão. Pessoas formadas na mesma coisa, discutindo, e tu não sabe para onde vai. Mas Jesus veio e falou assim, vem cá, eu sei qual é o certo e quero mostrar qual é o destino de quem me segue. A vontade do Senhor só a dela, a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Só dele. E ele revelou ela para nós experimentar essa palavra. Pela fé eu experimento, amém, irmão? E o propósito, por que isso tudo? Salvação da nossa alma. Ele salvou, ele faz isso tudo. Quando você foi curado, quando você é um servo de Jesus, nós somos e praticamos, a Bíblia diz que minha alma está salva. E essa salvação, a Bíblia diz que o fim da nossa fé, o propósito dele ter vindo, é a salvação da nossa alma. Da nossa alma, mais de nada. E segundo a Bíblia, em Hebreus, essa salvação é eterna. Não é temporal, passageira. Amém, irmão? Num campo terreno, se o novo presidente se der 4 anos ao povo de coisas boas, se nós conseguirmos detectar coisas boas no próximo governo com quem for entrar, e eu quero isso, amém? Eu quero isso, que ajude o povo, mas lembre-se, 4 anos, quando não, 8, já entra um. Glória a Deus. A nossa salvação é eterna. Esse que entra, nunca mais fica ruim para você. Nunca mais. Então, uma luta desenfreada para ficar 4 anos ou 8, mais ou menos, que vai ter muita gente sofrendo, de todos os lados. Aí você ficou legal 8 anos. Mas Jesus falou assim, eu não quero que tu fique legal 8 anos. Eu morri por você para tu ficar espetacular a eternidade. Que mudança! Aí eu começo a enxergar direito. Por isso que eu preferi o casamento com a minha esposa, mais do que o casamento espiritual. Aí ele fala para mim, eu te dei um casamento que vai acabar. Tua mulher, eu que criei, mas vai acabar. Agora eu desci para tu ser minha noiva. E eu, seu noivo.
e vim te dar uma aliança que nunca mais acaba. Pensar nisso que a gente nem sabe se estamos vivos amanhã. O Senhor quer contemplar em nossas vidas que Ele está dentro de nós, que nós somos servos dEle, parar de discussões, parar de bobagem, amar os irmãos, querer falar assim, Senhor, me ajuda, socorro. Não, em nome de Jesus, viu o sacrifício que eu vou fazer para ficar bem arrumado, ficar de acordo para Ele me botar lá para trabalhar na firma, para ganhar 7 mil. E Jesus fala assim, não, vem cá, qual é o meu julgamento? Qual é o seu julgamento? Eu estou morrendo por você. Estou morrendo por você para tu crer em mim, que tu precisava de mim. Tu entende pela tua vida, a experiência de vida que você tem, como você viveu até 37 anos. Você acha que foi legal? Você se sentiu uma pessoa feliz, contente, uma alegria constante que estava em você? Aí eu respondo, não. Já briguei com a minha mãe, fiquei triste. Eu infernizo a vida da minha esposa, ela inferniza a minha. Eu faço coisas erradas lá no trabalho. Eu só tenho paz quando estou bebendo, quando estou com dinheiro no bolso. É verdade, tu sempre... Então vem cá. Acabou teu sofrimento. Eu vim para te curar. Eu vim para sarar a tua alma. Eu vim para te dar uma paz que tu nunca teve. Eu vim para te dar salvação eterna. Vou despejar, meu sangue vai ser derramado por você. As tuas dores, a tua enfermidade, a tua insatisfação, estou levando lá no madeiro que tu não conseguiria. Estou levando. Está difícil? Está difícil? O que tu tem não precisa comprar. É sem dinheiro. Basta se arrepender. Então, em nome de Jesus, o Senhor quer contemplar o que Ele disse, tem que se cumprir em nossas vidas, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça. Isso tudo, quando acontece, Deus é glorificado, e as vidas, segundo a Bíblia em Mateus, vão enxergar Deus, vão glorificar a Deus por causa das nossas atitudes. Amém, irmão? E essa palavra nós temos que, em nome do Senhor Jesus, quer crescer um progresso espiritual, amém? A Bíblia diz, o que eu oro é que vocês progridam cada vez mais. Então tem que agradar mais e mais aquele que nos amou. Tem que agradar. E eu tenho que saber, eu tenho que crescer, que no crescimento tu vai agradando, porque o propósito é ser transformado à imagem do Filho. Então, quanto mais tu se parece com o Filho, mais tu agrada a Deus. Eu quero. E no final, irmão, no final de tudo, o Senhor Jesus falou assim, olha só, já tem alguém, tem quem vai julgar vocês no último dia. A palavra que eu vos tenho dito, essa vos julgará no último dia. Preste atenção, Jesus falou no último dia. Então eu tenho que acreditar que tem o último dia. E quem vai julgar a gente? Essas palavras que têm sido ministradas aos nossos corações. Amém, irmão? A Bíblia diz que quem opera em nós o querer e o efetuar é Deus. Amém? E a Bíblia diz que eu tenho que desenvolver a minha salvação com temor e tremor. Eu tenho que desenvolver a minha salvação com temor e tremor. Quem habita em nós? Nós queremos agradar quem? Ele é santo. Quem habita em nós é Ele. Se Ele habita em você, se Ele habita em mim, é lógico, porque se Ele habita em nós, tem que haver um temor dentro de nós, porque o nosso temor tem que ser do Senhor. Já pensou alguém, Deus dentro de nós, e não gerar esse temor de pecar contra Ele? Deus dentro de você. Fala aí, como é que tu fica? Constrangido. Meu Deus, olha quem está aqui comigo, glória a Deus, olha quem está aqui comigo. Tu não quer entristecer quem está dentro de você e te salvou.
vai ficar arrasado. Lembra o sentimento de alguém que traiu e não tinha a presença plena do Espírito Santo, mas viu ele, viu. Sabe por que aquele sentimento de Pedro? Porque ele viu Pedro, ele viu Jesus, Jesus estava com ele, Jesus falou, Jesus curou a sogra dele, Jesus abraçou, Jesus perdoou, ele viu tudo Jesus fazendo, ele viu. Aí quando a falta da presença do Espírito Santo, depois ele nega Jesus. E a Bíblia diz que quando ele viu que se cumpriu o que Jesus falou, a Bíblia diz que ele chorou amargamente pelo que fez. Porque ele via Jesus, mas não conseguiu, porque não tinha Deus dentro. Não tinha Deus dentro. Deus dentro não aconteceu mais. Não aconteceu mais. Depois ele falou, sabe o quê? É agradável a Deus que nós venhamos a padecer injustamente. Mudou a vida. Então, em nome de Jesus, pela fé, eu contemplo Jesus morrendo por mim. Pela fé, sou selado com o Espírito Santo, o qual a Bíblia diz que nós somos a habitação de Deus no Espírito. Não dá para pecado revelado, pecado abandonado, embaraço que atrapalha o crescimento, embaraço deixado, porque tem um objetivo. A minha ambição hoje tem que ser a tua e a minha e de todo aquele que crê. Ambição do cristão, agradar a Deus. Que seja essa a minha e não acabe. São 18 anos eu querendo, fazendo isso e procurando melhorar, pedindo ajuda. E tem que ser a ambição. Então, em nome de, eu tenho que te levar a cobiçar, a agradar a Deus. Eu tenho que levar, qualquer líder tem que levar o irmão a viver a palavra, porque o propósito, o desejo de seu coração, o que interessa a ele é agradar Deus. Através da palavra, os conselhos da carta, que foram reveladas, as cartas foram reveladas pelo Espírito. E só tem uma maneira, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Sem santificação, ninguém agrada a Deus. Mas falando isso, quem agrada a Deus vive a santificação e verá. Glória a Deus. O último dia está chegando. Amém? O último dia está chegando. Pode ser hoje para mim, pode ser hoje para qualquer um de nós, mas também vai ter o último dia que todos vão ter que se apresentar diante dele. Amém? E vai ser o que? Lembre-se, palavra, o condenado vai ser ministrado na mente dele na hora, o momento em que ele rejeitou ele nos deu memória, ele fez com que ele nos capacitou a ter lembranças. Então vai vir na mente do condenado, vai vir a lembrança quando eu rejeitei a palavra dele. Mas também aí o que ele vai falar? Lembra que eu te falei? Aquele que me negar, se envergonhar de mim, de minhas palavras, eu também me envergonharei dele. Lembra quando eu falei isso para você? Aí vai lembrar você se envergonhando e não transmitindo e vivendo a verdade. Por outro lado, tem alguns que vivem para agradar a Deus com esse objetivo, sedento em seus corações para agradar aquele que salvou eles. Também vai vir, ele vai escutar assim, vai vir na mente: entra bendito de meu Pai, foste fiel. Está tudo escrito. Querem esquecer isso e viver de acordo com os seus padrões. De acordo com os seus padrões, não são os nossos padrões, nossa justiça, nossas palavras que vão nos julgar no último dia. Segundo a Bíblia, é o que Jesus falou. Vamos tomar posse dessa verdade em nome do Senhor Jesus. Estou repetindo isso, está sendo repetido.
é para a segurança de vocês. E a minha também. Não saia da doutrina, que só assim você vai conseguir salvar a ti e os que te ouvem. Está escrito. Vamos colocar de pé no nome de Jesus.